Olá pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo deste canal. Eu sou Henrique, sou nutricionista e hoje nós vamos conversar sobre insulina e músculo. Qual a relação que a insulina, que é um hormônio, tem com o tecido muscular. E a gente vai focar aqui na questão metabólica mesmo, né? Ou seja, qual a influência, a resposta que vai acontecer no caso no músculo quando o corpo libera a insulina. Em termos de síntese, em termos de degradação, já adiantei um pouco aí, tá? Então se você quer saber mais sobre essa relação aqui, deixa o seu like, deixa o seu joinha aqui embaixo para mim, porque isso é muito importante. Isso ajuda esse conteúdo a ser divulgado para mais pessoas. E se você chegou aqui, ainda não me conhecia, venha fazer parte do canal, tá? Aqui abaixo você encontra um botão vermelho escrito inscrever-se. É simples, é de graça, não custa nada e você ajuda no crescimento do meu trabalho também. Então se inscreva, do lado do inscrever-se tem um sininho, ative esse sininho e depois seleciona lá a opção todas, porque daí toda vez que eu liberar novos conteúdos, você vai receber com mais facilidade. Agora eu vou trocar de quadro, o famoso quadro maior, né? Para quem acompanha aqui, sabe do estilo desse tipo de vídeo. E nesse quadro maior eu vou construir um pensamento didático junto com você que está me assistindo para você entender tudo de forma didática, dinâmica e de forma bem simples e fácil. Vem comigo. Bom, para começar, eu já vou colocar aqui por escrito um dos focos do nosso vídeo, que é falar sobre o hormônio insulina. E do outro lado, eu vou colocar o outro foco, que é o que a gente vai fazer a relação com a insulina. Ou seja, vou colocar agora do lado de cá um desenho, apenas a nível mesmo, né, de deixar aqui ilustrado, representando o músculo, tá? Então aqui entendo como sendo o tecido muscular. Pronto, já temos aqui também desenhado e escrito, é só tecido muscular. Agora vamos ao que tanto interessa. A insulina, eu vou colocar aqui ó, uma seta indicando para o tecido muscular, ou seja, um efeito que a insulina promove, que ela vai estimular. E aqui vem então por escrito: a insulina vai estimular a síntese proteica, ou ainda síntese proteica muscular. Vou explicar mais, tá? Deixa eu só terminar de escrever aqui. Perceba, síntese proteica é o mesmo do que você considerar como sendo um efeito de anabolismo que a insulina promove no músculo. Ou seja, quando você se alimenta, por exemplo, consumindo proteínas, né, pelos alimentos, ou por algum suplemento proteico, essa proteína ela vai ser digerida e os aminoácidos, que são as estruturazinhas menores que formam uma proteína, que é uma estrutura maior, esses aminoácidos, que são as estruturas menores, é o que vai ser absorvido, vai chegar na circulação sanguínea e vai ser direcionado, ou melhor, né, os aminoácidos vão ser direcionados para os tecidos, por exemplo, o tecido muscular. Então, os aminoácidos, pelo efeito da insulina, vão ser direcionados para cá. Isso é o que a gente chama de síntese proteica, porque os aminoácidos vão ser direcionados para cá para serem juntados, juntados entre aspas, né? Enfim, na verdade, eles vão ser aglomerados novamente, formando uma estrutura maior, que é uma proteína, que é por isso que é chamado, né, síntese proteica, ou seja, vai acontecer a síntese de proteína muscular a partir de aminoácidos. E quem vai promover esse efeito de construção, de repente aumento, né, do volume muscular é a insulina. Na verdade ela vai colaborar. Só um detalhe, né? Não necessariamente o tecido muscular ele vai aumentar de volume, porque esse aumento de volume é um processo chamado de hipertrofia muscular, que é diferente de síntese proteica. Mas para que a hipertrofia muscular aconteça, inicialmente você precisa que aconteça a síntese proteica, porque sabe aquele ditado, é de grãozinho em grãozinho que você constrói algo maior? Então,
é de síntese proteica, e mais um pouco de síntese proteica que você vai juntando aminoácido, mais proteína muscular sendo formada, e aí sim você consegue formar algo maior, que é o aumento do volume muscular, ou seja, a hipertrofia muscular. E se a insulina promove esse efeito aqui, ela vai também ajudar a inibir um efeito contrário à síntese proteica. Ou seja, um efeito catabólico é a degradação proteica, ou seja, um efeito contrário ao que a gente acabou de ver anteriormente. Aqui eu estou falando não mais de você promover síntese, de você juntar aminoácidos. Aqui eu estou falando de você quebrar, realizar hidrólise, ou seja, degradar aquilo que você tem formado. Ou seja, a proteína está lá formada e você vai fazer a degradação proteica, ou seja, quebrar essa proteína muscular esquelética. É um processo possível de acontecer, essa degradação proteica. Só que a insulina, ela faz o quê? Ela inibe esse processo aqui. Só que agora que você viu o conceito teórico todo dessa relação aqui que eu me propus a falar com você hoje, né, com vocês, agora eu vou dar aqui alguns desdobramentos para fixar ainda mais, até para quem aí quer entender um pouco mais, né, como é que isso aqui funcionaria na prática. Vamos lá, um exemplo é, por exemplo, relacionado com a área da nutrição esportiva. Então pensa só, uma pessoa que acabou de fazer um esporte, de praticar um exercício físico, aí a pessoa terminou o treino, vai fazer uma refeição. Você aí já deve saber, né, que as proteínas em uma refeição ali pós-treino são fundamentais, porque as proteínas vão ajudar na recuperação muscular. Muito por conta daquilo que eu expliquei anteriormente, porque você consumindo a proteína, ela vai gerar aminoácidos que podem ser captados pelo músculo e isso acontecer o quê? A síntese proteica e de repente você gerar, né, a longo prazo uma hipertrofia muscular, como eu também já expliquei. Então para quem quer ganhar massa muscular ou simplesmente preservar a sua massa muscular, né, deixar um bom nível de massa magra, o raciocínio é esse. Só que a pessoa, além de consumir a proteína no pós-treino, come também carboidrato. Qual é o raciocínio teórico disso daí? O carboidrato, ele promove secreção de insulina. Você gerando uma maior liberação de insulina, porque você também consumiu carboidrato, a insulina vai gerar esse efeito aqui. Então pensa, se você consumiu carboidrato que gera esse efeito e você não tivesse proteína, você iria ter um efeito aqui disponível para acontecer, só que você não teria proteína, aminoácidos para gerar esse efeito. Então não teria tanto sentido. Ao mesmo tempo, se você consome as proteínas, os aminoácidos, que são o substrato necessário para que isso aqui aconteça, só que se você não tem liberação de insulina, o aminoácido meio que não necessariamente vai vir para cá, entendeu? Então, ele pode ser usado como fonte energética, por exemplo, e não necessariamente para síntese proteica. Então, quando você junta em um pós-treino o carboidrato e a proteína, a ideia teórica é que na prática aconteça o quê? O carboidrato gere aumento de secreção de insulina e aí você deixa disponível para que isso aqui aconteça. E você disponibilizando a proteína na sua refeição, que vai gerar os aminoácidos, você gera então o caminho favorável e perfeito para que de fato isso aconteça. E aí você promove o quê? Síntese proteica no músculo, síntese proteica muscular. Bom para a saúde do tecido muscular, bom para ter uma boa reserva de massa magra, para você garantir um metabolismo mais ativo, para você, por exemplo, ter um corpo mais definido. É bom esteticamente, né, para quem gosta disso, mas também é bom para a saúde, porque você deixa o seu metabolismo, como eu falei, mais ativo. Mas ainda nesse mesmo exemplo, para que você, né, entenda perfeitamente tudo aqui, passo a passo, quando você faz essa tal da refeição com carboidrato e proteína, na medida que você estimula isso, você também vai inibir isso daqui, porque pensa só, quando você faz um exercício, durante o exercício, lógico, a depender da duração, da intensidade do exercício, você já meio que esgotou as suas reservas de energia. Então, durante o exercício, o que você tinha de reserva de energia prontamente disponível, você já usou. Quando você termina o treino, você já não tem mais as reservas de glicogênio muscular, glicogênio hepático, que é uma reserva de carboidrato que você tem. Então, vamos dizer que você
meio que usou essa reserva aí. Quando você termina o treino, o exercício, pronto. Você agora precisa de mais energia para recuperar o seu corpo. Se você não se alimentar adequadamente no pós-treino, o que é que pode acontecer? Você não se alimentou adequadamente, não está fornecendo o que o seu corpo precisa para se recuperar. Então, o que é que o corpo pode fazer? Pode fazer isso daqui, ó, degradar o músculo. Porque você, por exemplo, não consumiu uma refeição, como eu falei, né? Ou não consumiu nada, ou não consumiu algo adequado ao que você precisava. Então, de repente, você não promoveu, né, o aumento de liberação de insulina e, associado a isso, o corpo está ali precisando gerar energia. Então, o que o corpo vai fazer? Vai gerar degradação proteica, primeiro, porque o corpo está precisando gerar energia de alguma forma. Então, os aminoácidos, né, que estão aqui no músculo, ou seja, a proteína muscular vai ser quebrada para gerar aminoácidos na corrente sanguínea, para que esses aminoácidos gerem energia para outros locais do corpo, por exemplo. E a segunda questão envolvida nesse raciocínio aqui de agora é que, por você não ter consumido nada no pós-treino, ou não ter, novamente, feito uma refeição realmente adequada, equilibrada, uma refeição prescrita por um nutricionista, pronto, você de repente não gerou liberação de insulina, logo a insulina que poderia inibir essa degradação proteica, você não vai ter a inibição da degradação proteica. Por quê? Porque você não liberou a insulina. Então quem poderia inibir, que era a insulina, você não liberou. Então a degradação proteica, ao invés de ficar inibida de acontecer, pelo contrário, ela fica com as portas abertas para acontecer. Até porque você não tem insulina, você justamente não promove síntese proteica. Então quem vai ficar agora ativo e disponível de acontecer, ao invés disso, será isso daqui. Então, o controle dos níveis de insulina podem regular esse cenário aqui. Por isso que é importante, né, você controlar os níveis de liberação de insulina para controlar isso. E um dos fatores que muito vai ajudar no nível de liberação de insulina é a sua dieta, é a sua alimentação. Por isso, né, não custa nada reforçar a importância de você procurar um ou uma nutricionista para você ter a sua dieta devidamente equilibrada. E outro detalhe importante é que não necessariamente a mensagem que eu quero que você absorva é que, então, pelo exemplo que eu citei, um pós-treino ideal é ter proteína e carboidrato na refeição. Não necessariamente, ok? Eu apenas quis citar essa refeição aí, juntando proteína e carboidrato, como um exemplo para você entender a relação da insulina com o tecido muscular. Porque a depender do objetivo da pessoa, a pessoa quer, na verdade, não ganhar músculo, a pessoa quer emagrecer. Então, para emagrecer, ela não tem que ficar estimulando tanto o anabolismo, que é o que a insulina promove. Ela tem que, na verdade, estimular, nesse momento pós-treino, o momento catabólico. E se você gerar muita insulina, na verdade você pode estar inibindo um processo catabólico, por exemplo, no tecido adiposo. Só que aqui o foco do vídeo foi falar sobre o tecido muscular. E ainda mais relacionando insulina e tecido muscular. Então, esse exemplo do carboidrato na refeição pós-treino com a proteína no pós-treino foi um exemplo possível, mas não que isso é o ideal para todo mundo. Repito, vá ao nutricionista para saber o que é melhor para você. Mas se você entendeu o exemplo que eu dei, na circunstância que eu citei, como um exemplo, ou seja, é um exemplo hipotético e não uma regra para todo mundo, no exemplo que eu citei, se você entendeu o objetivo, deixa o seu joinha aqui. Nos comentários, me escreva se você gostou. Caso tenha ficado alguma dúvida, pergunte. Peço que você compartilhe esse vídeo, porque se você estava buscando esse assunto e gostou do vídeo, com certeza, imagino eu, você deve conhecer também pelo menos mais alguém que também precisa saber sobre esse assunto, porque está buscando também, né? Enfim. Então você já sabe um conteúdo que pode ajudar essa outra pessoa. Manda o vídeo então. Deixa aqui na tela as minhas redes sociais para quem quiser me acompanhar por lá. E na tela, já bem aqui, ó, vai aparecer uma foto minha que você pode clicar para realizar a sua inscrição neste canal se você ainda não fez isso. Muito obrigado por ter me assistido até aqui e até o próximo vídeo.